Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus pela sua provisão, pelo seu infinito amor, pela sua excelsa graça. Louvado seja Deus por este momento ímpar que Ele nos concede de estarmos em sua presença, de buscar a sua face, porque só Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E em Deus seremos sempre mais do que vencedores, porque nele podemos todas as coisas. É nele que agimos, é nele que confiamos, é nele que esperamos, é nele, o Senhor de toda glória. E é por causa dele e para a glória dele que nós nos colocamos buscando a presença dele para aprender mais e mais do Senhor. Você pode responder para você mesmo quem é Deus? Como Deus interage na sua vida, como Deus cuida de você. Você pode dizer a respeito de Deus através das declarações que Ele, Deus, faz em sua palavra, para que você e eu possamos exaltá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. É precioso conhecer a Deus, pois a própria palavra já nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Ele, porque Ele se revela a nós através da sua palavra. Ele se revela a nós, Ele age por nós, Ele opera em nós, Ele nos conduz em bom termo, Ele faz resplandecer sobre nós a sua glória. E isto Ele faz por amor a nós, para que possamos glorificá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Ele agindo, seremos sempre vitoriosos. Ele agindo, seremos mais do que vencedores. Ele agindo, podemos bendizê-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é Senhor por excelência. Ele é aquele que não tarda, que não falta, que não negligencia. Ele é aquele que se faz presente em favor de todos o que o busca. Busque ao Senhor, disse o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto está perto. Se você e eu perguntarmos a nós mesmos, quem é Deus? E nós vamos conhecer a Deus através dos seus atributos. Quem é Deus? Quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos contemplar Deus se revelando para nós através dos seus atributos. E aí fazemos a pergunta: quem é Deus? E quando a gente olha para o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é formado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nesses 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar Deus se revelando para nós como o Criador. Quando a gente olha em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos contemplar a palavra nos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas como podemos conhecer a Deus além do Deus Criador? Em Gênesis capítulo 17, verso 1, o texto declara Deus como sendo o Todo-Poderoso. Pois nos diz o texto 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, o próprio Deus diz a Abrão que ele é o Deus Todo-Poderoso. Também você vai encontrar essa declaração de o Todo-Poderoso em Êxodo capítulo 6, verso 3. Ainda em Êxodo capítulo 3, verso 14, nós temos a declaração de que Deus é autossuficiente. Em Êxodo 20, verso 2, que Ele é o Senhor. Ainda em Êxodo capítulo 33, verso 20, que Ele é invisível. Em Êxodo capítulo 34, verso 6, que Ele é compassivo. Em Levítico capítulo 19, verso 2, que Ele é santo. Em Número capítulo 23, verso 19, que Ele é imutável. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. Este é o texto de Número 23, 19. Ele é eterno. E encontramos esta declaração em Deuteronômio capítulo 33, verso 27. Além desses atributos, nós vamos contemplar nos livros históricos, que começa a partir de Josué,
você vai ter as seguintes declarações a respeito de quem é Deus. Josué 1,5 declara que Deus é fiel. Deus é fiel. Você tem usufruído dessa graça sublime de reconhecer em Deus a sua fidelidade, o seu infinito amor. Amor esse revelado a nós através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Veja, eu vou ler Josué 1,5 para nós. Diz o texto a respeito de quem é Deus. Deus, ele se revela para nós com a proposição de que nós possamos conhecer e ter intimidade com aquele que nos criou, que nos trouxe à existência. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus é fiel. Ele diz a Josué que assim como foi com Moisés, seria com ele. E assim como ele foi com Josué, ele será com todos aqueles que nele confiam, que nele esperam, que buscam a sua face. Além dessa declaração, nós vamos contemplar que Deus é confiável. Ele ainda disse em Josué capítulo 1, no verso 6, a seguinte colocação, dizendo a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ele é confiável. Quando a gente olha em Josué capítulo 6, verso 2, vamos contemplar que ele é libertador. Vou ler para que você possa meditar também. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É Deus quem liberta. Deus é fidedigno. Ele diz em Josué capítulo 21, no verso 45, olha o que Deus diz a Josué. Capítulo 21, repetindo, verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é fidedigno. Deus é guerreiro, aquele que guerreia em favor dos que nele esperam. Já nos disse o profeta Isaías que não se viu Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Mas em Juízes, capítulo 6, verso 16, mostra para nós que ele é guerreiro. Vou ler para nós, para que você e eu possamos nos alegrar neste que guerreia por nós. 6,16 nos diz a palavra: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus é guerreiro. Deus é provedor, amados. Ele é aquele que supre a tua necessidade. Ele é aquele que supre as minhas necessidades. Ele é aquele que supre a necessidade dos que nele esperam, dos que neles depositam a sua confiança. Quando você olha no livro de Ruth, no capítulo 4, no verso 13 e 14, você vai contemplar que Deus é aquele que provê as necessidades dos que nele esperam. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Deus é aquele que provê, que supre, é aquele que age em favor dos que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Disse assim o salmista: os que esperam no Senhor são sempre vitoriosos, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Ele conversando com o profeta Jeremias no capítulo 1, versos 11 e 12, você vai contemplar nesse diálogo que ele faz uma pergunta a Jeremias, e de acordo com a resposta de Jeremias, você vai contemplar o que Deus diz a respeito da sua palavra. O Senhor perguntou a Jeremias: que vês tu, Jeremias? Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeira. O Senhor lhe disse: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 10, você vai contemplar que Deus é aquele que defende os que nele esperam. 1 Samuel 2, 10 nos diz: os que contendem com o Senhor são quebrantados
dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É assim que Deus age. Ele defende os que nele esperam. Ele faz resplandecer a sua glória, porque ele é fiel em cumprir a sua palavra. Ele é um Deus, além de defensor, ele é um Deus zeloso. Em 1 Reis, capítulo 14, verso 22, nos diz assim o texto: fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais. Deus é zeloso, amados. Deus é aquele que não tarda, que não negligencia, mas zela pelo cumprimento da palavra dele. É tanto que a própria palavra nos diz que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não passará. Em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 6, você vai contemplar que Deus é um Deus justo. Olha só, ele é fiel, confiado, libertador, fidedigno, guerreiro, provedor, defensor, zeloso, justo. Deus é aquele que vela por os que nele esperam, os que nele confiam, os que depositam nele a sua confiança. Confia em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e serás um ser vitorioso. E você que já confia em Deus sabe que não estou dizendo algo que não se encontra nas Escrituras. Pelo contrário, tudo é confirmado na própria palavra. Diz em Esdras capítulo 3, versículo 11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces de sua casa. Deus é bom, amados. Deus é bom. Já nos diz Neemias que Deus é grande. E verdadeiramente Deus é grande. Neemias capítulo 8, verso 6, nos diz claramente assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, ele é grande. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azaria, Josadabe, Arã, Pedaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Deus é grande, Deus é grande. Guarde isto na sua memória, lembrando que verdadeiramente Deus é grande. Ainda em Neemias, no capítulo 9, no verso 30, que Deus é paciente. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhasse contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outra terra. Deus é paciente. Deus é aquele que, pela sua infinita graça e a sua eterna misericórdia, vai se revelando a todos os que o buscam, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. Veja que falamos um pouco quem é Deus nos primeiros 17 livros das Sagradas Escrituras, a saber, no Pentateuco e nos livros históricos. Entretanto, teremos ainda outros momentos meditando na palavra de Deus, mostrando para cada um de nós quem é Deus. Pois nas Sagradas Escrituras, além do Pentateuco, além dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, que Deus vai se revelando. Temos os livros proféticos, profetas este que se dividem em profetas maiores e profetas menores, que também vamos contemplar Deus se revelando para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. Após os profetas menores, temos aí o fechamento do Antigo Testamento, mas as Sagradas Escrituras não se encerram aí, e nós temos o Novo Testamento. E no Novo Testamento, Deus continua se revelando ao seu povo. Quando nós contemplamos nos Evangelhos e em Atos, nós vamos contemplar Deus trazendo a memória de todos aqueles que nele esperam, que nele confiam, que buscam a sua face. Através do seu Filho amado Jesus Cristo, Deus vai se revelando mais e mais quem ele é. E nas cartas
do Novo Testamento, que são elas as cartas paulinas e as cartas universais. As cartas paulinas, pelo próprio nome já está dizendo, foram escritas por Paulo, mas temos as cartas universais que foram escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, que vai revelar quem Deus é. E nessa reflexão de conhecer quem Deus é, no nosso segundo e terceiro momento, vamos estar apresentando mais atributos de Deus, pois em síntese, nos livros que falamos hoje, Deus é Criador, Todo-Poderoso, Autossuficiente, Senhor, Invisível, Compassivo, Santo, Imutável, Eterno. Isso no Pentateuco. Já nos históricos, Deus é fiel, confiável, libertador, fidedigno, guerreiro, provedor, defensor, zeloso, justo, bom, grande e paciente. Já nos disse o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, que a razão de não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus. É por Deus ser misericordioso, ser paciente conosco, que nós não somos consumidos. Que você possa ouvir esta palavra, sendo filho de Deus, refletir nos vários versículos da palavra. Você que ainda não é filho de Deus, tem a oportunidade de ir tendo intimidade com Ele, lendo a sua palavra. Pois é na palavra de Deus que Ele se revela a todos nós. Que você aproveite este dia, que é o dia do Senhor, dia que o Senhor nos deu para louvar e exaltar o nome dEle, possa meditar na palavra, possa buscar a face dEle, possa aprender dEle e com Ele, porque quando você lê as Escrituras, você está aprendendo dEle, com Ele. Que Ele, pois, nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.